Albert Einstein uma vez disse que não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta seria com pedras e paus. Com o avanço incontrolável da tecnologia, o arsenal que as grandes potências possuem neste momento, incluindo as mortíferas bombas nucleares, fazem com que esta frase seja assustadoramente verdadeira. Ao longo dos anos, a artilharia militar teve uma grande melhoria com a introdução constante de nova tecnologia, que além de melhorar a força militar, com o poder de poupar vidas humanas, mas também tem o lado negro. Nas mãos erradas, o mundo tem a capacidade para se autodestruir. 1930. As armas já conseguiam ser tão mortíferas quanto hoje, não fosse o problema de serem tão difíceis de carregar e manusear como uma M37, o que levava a um cansaço extremo e a constante perda de vidas humanas. Apesar de ser possível criar um enorme desfalque no inimigo, o manuseamento destas armas dependia sempre da destreza do próprio atirador, como o caso da granada RPG-6, que, quando bem arremessada, é capaz de destruir um tanque de guerra. Na aviação, acontece exatamente o mesmo. Desde a era pioneira da aviação, em 1901, os motores de combustão interna vieram revolucionar a aviação, que mais 13 anos vieram a ser usados nos primeiros anos de guerra para fazer reconhecimento aéreo das áreas dos inimigos. Apesar de todo o ceticismo que rondava na Primeira Guerra Mundial, os primeiros aviões tripulados permitiram interromper a invasão alemã. E nesse mesmo ano, cerca de 100 mil soldados foram salvos graças a um reconhecimento aéreo feito pelos britânicos que salvaram o próprio exército de uma chacina em massa. Apesar de nessa altura os aviões só conseguirem levar uma pequena carga de mísseis devido ao peso, os aviões tornaram-se uma excelente forma de inteligência para manter as nações informadas sobre os inimigos. Mas o futuro estava a mudar. E o ceticismo sobre o poder dos aviões ficou na Primeira Guerra Mundial. É caro colocar no ar helicópteros e caças como o Bell AH-1 e o F-35 para fazer face a uma missão de guerra ou reconhecimento. Por isso, o século XXI está focado em poupar energia e gastos desnecessários quando a tecnologia apresenta soluções vantajosas que permitem diminuir os riscos de uma determinada operação, a redução de custos e, o mais importante, salvar e poupar vidas humanas. Era muito habitual ver caças americanos no Afeganistão em missão, mas desde os primórdios do ano de 2010 que esta tendência tem sido alterada por drones. Um pequeno e leve dispositivo capaz de fazer frente aos gigantes aéreos de 3 toneladas, que além de pequenos, são precisos nas suas missões, visto que são totalmente automatizados. A automatização é importante porque nos garante que se em algum momento algum míssil for disparado, não atingirá mais nada além do próprio alvo. Até porque muitas das vezes são mortos civis que, apesar de o seu país estar em guerra, não significa que exista o direito em matar civis, que é o mesmo que acontece na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Apesar do seu pequeno tamanho, os drones Raven vieram para ficar. Desenhado para missões comerciais e principalmente para questões militares, o Raven é usado para fazer vigilância e reconhecimento de objetos e terrenos. Apenas tem a capacidade de fazer uma leitura do local, visto que não tem qualquer tipo de armamento. O seu lançamento é feito de forma manual, ou seja, é necessário ser lançado como se fosse um avião de papel. Sem grandes complicações, este drone tem uma autonomia de cerca de 1h30 e consegue atingir uma velocidade máxima de 48 km/h. Fabricado pelos Estados Unidos, este pequeno drone de pouco mais de 2 kg é controlado remotamente por 2 pessoas e vem equipado com sensores eletroópticos e infravermelhos, além de uma câmera gimbal que permite a estabilização horizontal e vertical do plano.
Do mesmo fabricante que os drones da Raven, a AeroVironment apresenta a versão mais mortífera do que realmente é um drone. São literalmente drones kamikaze. Construídos em carbono, são altamente leves e poderosos. Desde 2011, que estão ao serviço dos Estados Unidos e são atualmente uma das forças mais usadas. Seja para ataque, reconhecimento ou defesa, são extremamente completos e competentes. Esta versão do drone, com apenas 2,7 kg, foi desenhada para ser usada numa curta distância de até 10 km. Lançado a partir de uma botija de ar comprimido, o seu lançamento faz lembrar a de um míssil, mas quando é disparado, abre-se no ar e transforma-se num pequeno avião pronto para ir contra um alvo inimigo. Ao contrário dos drones Raven, este permite ser operado apenas por uma pessoa e pode ser armadilhado em segundos. Com uma velocidade de ponta de cerca de 157 km por hora, este drone permite ao operador controlar a sua trajetória e focar um alvo preciso, graças à tecnologia de rastreador de alvo assistido, que permite também que a sua investida seja cancelada até 4 segundos antes do ataque, o que pode ser uma grande vantagem se for necessário cancelar o ataque em última hora. O mesmo já não era possível se fosse um míssil, pois depois do seu lançamento, a sua detonação era previsível. Além do Switchblade 300, a AeroVironment criou outra variação deste drone, a versão 600. Com quase 55 kg de peso total, este drone foi projetado para percorrer distâncias mais longas do que o Switchblade 300, cerca de 30 km a mais. Possui todas as capacidades da versão 300, acrescentando o manuseamento por um tablet e 2 antenas que permitem que percorra longas distâncias de forma manual ou totalmente automatizada. E pode ser equipado com mísseis FGM-148 Javelin, levando à destruição de veículos robustos de guerra, como tanques. A procura por este equipamento é tão grande que a empresa planeja uma nova linha de produção para fazer face às necessidades do mercado. De cerca de 2.000 unidades que são produzidas anualmente, a empresa planeja aumentar para 6.000 unidades já no ano de 2023. A discrepância de artilharia entre estas duas nações é notória, o que leva a uma guerra injusta e desmedida. Os países da Europa, assim como os Estados Unidos, mandam apoio constante de armamento e artilharia para a Ucrânia para que a Rússia não avance na sua missão de dominar a Ucrânia. Para isso, os Estados Unidos já enviaram centenas de drones Switchblade para ajudar a Ucrânia nas operações e ainda mais de $800 mil em ajuda militar. Ao colocar esta tecnologia nas mãos dos ucranianos, faz com que a desvantagem seja reduzida e que os russos metam as mãos à cabeça para lidar com estes drones. Em pouco tempo de aviação não tripulada, a empresa americana AeroVironment recebeu outro projeto para o Switchblade, mas com uma utilidade diferente. A Marinha dos Estados Unidos percebeu o quão útil seria se estes também tivessem uma pequena frota de drones subaquáticos. A AeroVironment aceitou o desafio e desenhou o Blackwing, um drone desenhado para ser lançado a partir de submarinos e fazer exatamente o mesmo que o Switchblade, com a capacidade de sair do fundo do mar e fazer um rápido reconhecimento da costa. Além de ser uma proteção adicional aos submarinos, este drone vai estar em constante sincronização com o próprio submarino e mensagens importantes e detalhadas serão anunciadas no submarino para facilitar o manuseio e toda a operação. Seja para nível comercial ou militar,
Os drones vieram revolucionar o mundo. A era em que os aviões eram tripulados parece estar sendo substituída ao longo do tempo pela nova era do não tripulada. Empresas como a AeroVironment continuam em projetos que visam desenvolver ainda mais os voos não tripulados para acompanhar a crescente procura desta tecnologia, que apesar de muito recente, já mostrou ser fidedigna e igualmente letal, não deixando assim espaço para os mais céticos.